Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de informações do Timão, o nosso clube do coração fiel. Será que Matheus Bidu realmente pode ir para o Santos? Tenho novas informações para trazer para vocês, inclusive sobre o mercado da bola. Será que o volante Kaique e o Raul segue na mira do Corinthians? O Corinthians vai fazer uma proposta oficial? Qual é o status que está de cada jogador? Vou trazer para vocês detalhadamente de Maria. Será que o Augusto Melo quer o Di Maria no Corinthians? Tenho novas informações muito relevantes ao Di Maria. Vamos falar também sobre Paulinho. Será que o jogador se despede do Corinthians agora no meio do ano ou fica até o final? Fiel, o vídeo realmente está bombando, recheado de informações do Timão. Peço humildemente para você já deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso. Então já deixou o likeão? Já se inscreveu no canal do Corintianeiro? Então bora falar de Corinthians. Vocês sabem que eu detesto enrolação nesse canal, porque saiu conversas que o Santos está interessado na contratação por empréstimo até o final do ano do lateral Matheus Bidu. Mas calma, fiel, não é tão fácil assim, porque eu vou trazer para vocês. O Corinthians está em falta, principalmente a lateral esquerda. Hoje temos atuando o lateral Hugo, que veio contratado do Goiás da gestão passada, e a gente tem o Matheus Bidu somente, tá? Lógico que temos o Vitor Mir da Copinha, mas não subiu para o profissional. Então o Corinthians hoje de lateral atuante, Matheus Bidu e o Hugo, já que o Diego Palacios uma vez sofreu aí uma lesão de menisco no joelho e passou por uma artroscopia e ainda não tem uma data definitiva para voltar. Então o Corinthians, fiel, ele está com dois laterais em ativa e o Corinthians não vai emprestar este lateral para o Santos tão fácil assim, por outros motivos também. Nos últimos 15 dias eu trouxe informações para vocês que o Bidu estava realizando ótimos treinos com a camisa do Corinthians, treinos que fez com que o Corinthians inscrevesse o jogador na Copa do Brasil, tá, fiel? Lembrando que o Matheus Bidu não foi inscrito no Paulistão, estava treinando afastado. Devido aos treinos bons, o jogador foi inscrito por Antônio Oliveira na Copa do Brasil, tá, fiel? E ganhou aí alguns minutos em campo diante do amistoso contra o Londrina e não fez uma má partida, inclusive. Então o Corinthians não deve emprestar o lateral Matheus Bidu para o Santos, e eu acredito que o Corinthians faz muito bem, porque a gente não pode garantir o Hugo aí como um sublime lateral titular para toda a partida. É um jogador que oscila muito e já vimos que o lateral aí, o zagueiro Caetano improvisado na lateral esquerda, não dá liga, não consegue jogar, tá, fiel? Então o Santos tentou sim, é concreta essa informação, o empréstimo do Matheus Bidu, e o Corinthians não deve ceder o jogador para o Santos, pelo menos por agora, tá, fiel? Porque ainda o Diego Palacios segue em contusão e o Corinthians não contratou aí nenhum lateral esquerdo até o momento, tá? Então, pelo momento, por agora, Matheus Bidu não deve ir para o Santos. Informação exclusiva aí do canal do Corintianeiro. Obviamente que eu recebo todas as informações do pessoal que trabalha antes de trazer este vídeo aqui para vocês. Mas eu quero que vocês comentem, porque a sua opinião é de grande, mas de grande valor para este canal, e eu respondo todos os comentários sem exceção. Estou com alguns comentários atrasados, mas vou responder todos os comentários aí no dia de hoje, fiel. Então você já comentem aí que eu vou estar lá e já respondo seu comentário também. Combinado? O que vocês acham do Corinthians segurar o Matheus Bidu? Vocês emprestariam ou mantinham o jogador no clube por tudo que foi dito aqui? Comentem, porque eu quero saber e muito a sua opinião. Fiel, quero trazer uma ressalva e uma notícia rapidinho para vocês. O estádio do Corinthians foi vítima de vandalismo por torcedores do Santos, tá? A gente teve vidros aí que jogaram pedras nos vidros, quebraram várias cadeiras, inclusive o banheiro do Corinthians foi alvo de pichação e vandalismo, tá? O Corinthians já acionou o Santos e o Santos vai ressarcir com todas as percas que o Corinthians teve aí no estádio. O Corinthians avalia os danos de mais de 100 mil reais, tá, fiel? Que o Santos vai ter que pagar para o Corinthians pelo aluguel aí da Neoquímica Arena. Inclusive o Santos tentou novamente fazer o aluguel do estádio do Corinthians para disputar a final e o Corinthians disse não ao Santos, tá? Até porque o Palmeiras tem a possibilidade de ser campeão também em cima do Santos na casa do Corinthians. Isso é inadmissível. Augusto Melo entende também e não emprestou o estádio para o Santos, certo, fiel? Comentem aí, vocês acham que não tem nada a ver? Vocês acham que o Corinthians deveria lucrar
com o aluguel para a final, ou o Corinthians faz certo em não dar a possibilidade aí do nosso arquirrival ser campeão dentro da Neoquímica Arena? Comentem aí porque eu quero saber sua opinião, que é de grande relevância para este canal, certo, fiel? Vamos falar sobre Paulinho antes da gente entrar aí no mercado da bola, fiel, porque o Paulinho tem um desejo imenso, nós sabemos disso, de ficar até o final do ano no Corinthians. Esse é o desejo do jogador. Acontece que o Paulinho ganha R$1,5 milhão no Corinthians e não está atuando em alto nível, voltou de contusão, inclusive, agora. O jogador aceitou reduzir salários para continuar até o final do ano no Corinthians, tá, fiel? Mas acontece que, segundo informações que o corintianeiro apurou, eu acredito fortemente que o Paulinho deve deixar o Corinthians já agora no meio do ano, tá? Mesmo o jogador aceitando reduzir salários, tá? O jogador teria que reduzir muito para ficar até o final do ano e não acredito que será uma opção. Vamos falar aí que o Paulinho poderia tirar R$500 mil do seu salário e continuar recebendo R$1 milhão mensalmente no Corinthians, que é muito para um jogador que está totalmente parado, tá, fiel? Então eu acredito fortemente que o Paulinho deve deixar o Corinthians no meio do ano. Inclusive o Rubão é um dos caras que é contra a continuidade do Paulinho no Corinthians até o final do ano. Fiel, o Paulinho, ele é um cara, é um ícone, é um cara que fez história no Corinthians, assim como tantos outros jogadores. Só que acontece que o Corinthians, ele não pode virar aí, ser receptivo a jogadores que fizeram história, ainda mais ganhando uma bomba salarial igual o Paulinho ganha. Agradeço por tudo que o Paulinho fez por esse time. Eu acredito que futebolisticamente o Paulinho não vai conseguir render mais do que ele rendeu no passado. Então ele teria que diminuir seu salário e muito. Eu acho que o Corinthians toma uma decisão correta em não continuar com o jogador até o final do ano. Fiel, calma, eu sei que é esquisito a gente falar de jogadores assim, principalmente o Paulinho, que é um ídolo eterno. Dá a impressão que a gente está sendo mal agradecido com o jogador, mas o Corinthians não pode virar aí uma casa de abrigo para os jogadores que jogaram bem no Corinthians um dia. Bola para frente, tempo que já passou, e eu acredito que o Timão deve continuar sem o Paulinho para o restante da temporada, tá, fiel? Mas também tudo vai depender dele, ele voltou agora. Obviamente que o Antônio Oliveira vai fazer mais testes com o jogador e se ele começar a atuar em um bom nível, o Corinthians deve renovar, já que tem alguns meses ainda para o Paulinho demonstrar o seu futebol no Corinthians. Mas eu quero saber a sua opinião, que é de grande valor para este canal. Vocês gostariam, fiel torcida, do Paulinho continuar no Corinthians ou vocês acham que deve encerrar o seu ciclo mesmo no meio do ano? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, vamos falar sobre mercado da bola, porque tenho informações importantíssimas do Timão referente ao mercado da bola. Vamos começar falando sobre o volante Raul, do Red Bull Bragantino. Notícia traga em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola, um jornalista de grande conceito no cenário esportivo brasileiro, que trouxe que o Corinthians estava aí próximo de realizar uma proposta em caráter oficial para o volante Raul. Acontece, fiel, que essa informação realmente ela era concreta e verdadeira. O Corinthians procurou o Red Bull Bragantino para tentar viabilizar uma contratação do volante Raul. Só que o Corinthians, informação também exclusiva do canal do Corintianeiro, o Corinthians entende que o Raul corre muito risco do Corinthians contratar o jogador e ele sofrer novamente uma lesão. Vale destacar que o Raul tem 2 lesões de ligamento cruzado. É a pior lesão para um jogador de futebol, tá, fiel? Então o Corinthians recuou nas negociações, o Corinthians não vai mais fazer uma proposta oficial para o volante Raul, inclusive é um volante muito bom de bola, tem um alto índice de desarme no campeonato, tá, fiel? Um jogador também extremamente velocista e habilidoso, apesar de ser volante, tá? Bate até com as 2 pernas. Mas esta não é a questão. O Corinthians entende que se contratar o jogador vai estar correndo grande risco do jogador novamente sofrer uma lesão no ligamento cruzado e ficar por muito tempo parado. Então estou trazendo para vocês aqui de forma oficial que o Corinthians desistiu totalmente da contratação do volante Raul do Bragantino e já é carta fora do baralho no Corinthians, tá, fiel? Eu quero que vocês comentem. Vocês acham realmente que o Raul Corinthians deveria arriscar ou faz bem em não arriscar em contratar o jogador? Fiel, obviamente que nós precisamos de um volante, isso já é certo.
Inclusive o nosso diretor de futebol, Fabinho Soldado, deu declarações importantes que o Corinthians não está 100%, que falta aí de 3 a 4 peças, mesmo número que o Antônio Oliveira pediu para selar o ciclo de contratações. Então o Corinthians deve buscar de 3 a 4 jogadores aí no mercado, mas não podemos apavorar por isso e contratar um jogador que já tem um histórico de 2 lesões de ligamento cruzado no joelho, não é verdade, Fiel? Então eu acredito que o Corinthians ele age muito bem em não contratar o Raul. Temos que ter calma e paciência para a gente acertar numa contratação muito boa que vai ajudar o Corinthians. Inclusive, já emendando o gancho sobre o Raul e ainda falando sobre o mercado da bola, o Corinthians monitora o volante Kaique, trouxe também no vídeo anterior, outras pessoas também trouxe aí em primeira mão sobre o volante Kaique. Só que o que não trouxeram e que o corintianeiro trouxe, informação exclusiva também do canal do Corintianeiro, é que o Kaique ele está em negociações avançadas com o Grêmio, tá, Fiel? O Kaique está em negociações bem encaminhadas com o Grêmio e o Corinthians fica monitorando o jogador de longe. Caso não concretize uma negociação com o Grêmio, aí o Corinthians deve tomar partido. Mas por enquanto o Corinthians vai ficar somente observando para ver o desfecho final entre Kaique e Grêmio. Devo lembrar para vocês que o jogador tem uma multa contratual altíssima também no valor aí de 14 milhões de reais, tá, Fiel? Não é uma multa que é brincadeira não, tá? Inclusive hoje o Corinthians dispõe de 3 volantes no elenco, sendo o Maicon, Fausto Vera, tá, Fiel? Maicon, Fausto Vera aí, temos o Breno Bidon também e o Ranielli. Então eu acho que o Corinthians ele precisa de um volante sim, mas não é a nossa principal prioridade hoje. Então eu acredito que o Corinthians pode agir com calma para não fazer nenhuma contratação precipitada. Esta é a minha opinião. Breno Bidon vem jogando um bom futebol, Ranielli tá matando a pau, o Maicon vem fazendo partidas interessantes e ainda a gente tem um Fausto Vera que pode se recuperar do seu bom futebol de Argentinos Júnior, tá, Fiel? Então eu não acredito que o Corinthians tenha tanta prioridade assim em contratar um volante e a gente contratar um volante modesto do futebol brasileiro com uma multa de 14 milhões de reais. É muito dinheiro envolvido, tá? Mas, de toda forma, o Corinthians, como eu disse para vocês, continua monitorando de longe a situação do Kaique para ver se realmente vai fechar com o Grêmio ou não. O que tem de mais atualizado sobre o volante Kaique é isso, Fiel, e eu quero que vocês comentem. Vocês acham que o Kaique seria uma boa contratação para o Corinthians ou não? Comentem aí porque eu quero saber e muito a sua opinião referente a esta informação. Fiel, vamos falar sobre Di Maria, porque saiu novamente o nome do Di Maria no Corinthians. Inclusive eu apurei informações com as pessoas que trabalham há anos já, pessoas da minha alta confiança, que trouxe informações sobre o Di Maria, eu vou trazer para vocês aqui. Corintianeira, esta é a pergunta de 1 milhão. O Corinthians tem interesse em contratar um jogador Di Maria de 36 anos de idade? Fiel, o nome do Di Maria começou a ser especulado no Corinthians depois que o jogador definiu a sua situação, que ele disse que jogaria no Rosário Central, clube onde ele foi revelado e que aposentaria lá. Acontece que o Di Maria recebeu aí ameaças de morte, não só o Di Maria, mas também a sua família aí, por um pessoal de uma gangue argentina aí, tá, Fiel? Então o jogador ele está reticente em fechar com o Rosário Central. Obviamente que nessa altura da carreira do jogador, o jogador não vai pagar para ver. Ele não vai querer arriscar ir lá jogar com sua família totalmente ameaçada na Argentina. Aí saem rumores que ele poderia jogar no Corinthians, não só no Corinthians, saem rumores também que ele poderia jogar no São Paulo. Inclusive eu apurei informações, perguntei muito porque esse assunto está muito recorrente, principalmente em grandes canais do YouTube, referente ao Di Maria. Conversei bastante com a fonte e perguntei para me trazer mais informações sobre o Di Maria e antes de vir para o ar, trouxe Corintianeiro. Relação de Maria é o seguinte, o Augusto Melo, ele quer fechar a contratação de um grande jogador, de um jogador de bastante nome para vias de marketing também, para ajudar a viabilizar também a marca do clube, tá? Então eu perguntei, Di Maria pode ser essa opção? Corintianeiro, hoje, na data de hoje, não existe nenhuma negociação entre Corinthians e Di Maria. Sequer o Corinthians chegou a monitorar o nome do jogador ou ligar para algum agente perguntando se há interesse do jogador vir jogar no Brasil. Mas o Corinthians quer um nome forte aí de grande nome para atuar no Corinthians. Este nome, o Augusto Melo,
deve procurar na metade da janela agora, na metade do ano agora, na abertura da segunda janela de transferências, tá, fiel? Então o Corinthians vai atrás de um grande nome, mas este nome não é o Di Maria, tá, fiel? O Corinthians, eu acredito que deve ir atrás do Michael ou do Claudinho, são jogadores que o Corinthians já tentou negociar antes e que tem chances maiores de viabilizar. O Corinthians hoje, para contratar o Di Maria, é um jogador que aí com seus 36 anos de idade, jogaria aqui no Brasil, no Corinthians, para ganhar os seus 3 milhões a 3 milhões e meio de reais. É muito dinheiro e o Corinthians não vai tentar viabilizar um tipo de contratação dessa, até porque o jogador viria para jogar um ano ganhando uma bala de 3 milhões e meio no Corinthians, tá, fiel? E mesmo assim nem jogaria todos os jogos. Então eu acredito fortemente que o Corinthians deve descartar de vez essa possibilidade do Di Maria jogar no Corinthians. Óbvio que se tiver alguma informação referente ao Di Maria, vou trazer para vocês. Corintianeiro, é impossível o Di Maria jogar no Corinthians? Não, fiel. O Augusto Melo quer um jogador de grande nome para viabilizar o marketing do clube, tá, fiel? Igual o Corinthians contratou na época do André Sanches o Ronaldo Fenômeno. Então o Corinthians ele quer um grande nome. Pode ser que esse nome seja o Di Maria? Pode. Por que não? Pode ser que amanhã ou depois o Corinthians aí faça uma oferta para o jogador junto com parceiros que queira aí o jogador no Corinthians. Obviamente que para o marketing seria maravilhoso você ter um jogador como o Di Maria, venderia muitas camisas, atrairia mais pessoas para o estádio para ver o jogador jogar, já que é um ícone do futebol brasileiro, onde ele jogou em grandes clubes como Real Madrid, Juventus, enfim, fiel. É um jogador aí muito bom de bola, apesar dos seus 36 anos, mas muito caro também. Acredito que o Corinthians não vai adoçar aí e tentar contratar o Di Maria. Pelo menos é as informações que eu recebi hoje referente ao jogador. O Augusto Melo quer um jogador de grande nome, principalmente para viabilizar o marketing do Corinthians. Mas este nome não é o Di Maria, certo, fiel? Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians que eu queria trazer para vocês é isso, tá? Gostaria de pedir para vocês humildemente para não esquecer de deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal, porque nos ajuda muito e no vídeo da tarde tem mais informações do Corinthians para vocês. Certo, fiel? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!